Gente, talvez nesse vídeo alguém vá aparecer e dizer: poxa, mas ele é um cantador, ele é um repentista, um aboiador, um radiestesista. O que é que ele quer fazendo de política? Olha, mas acima do poeta, do cantador, do aboiador, do radialista, do professor de história, do radiestesista que eu sou, eu tenho 69 anos de idade e vivenciei um Brasil da miséria, da desgraça, da fome, do preconceito, da doença, de tudo quanto não prestou. Lá desde o começo de Floriano Peixoto, de Marechal Deodoro da Fonseca, de Café Filho, vindo mais para cá, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, bora para cá, vamos para João Figueiredo, Collor de Mello. Aonde foi que pobre teve vez? Aonde foi que pobre teve direito a uma faculdade? Aonde foi que pobre sertanejo teve direito a acender um bico de luz dentro de casa ou tomar um copo de suco, comprar uma geladeira, uma televisão? Aonde foi? Qual foi o governo? Qual foi o governo que teve direito, deu direito ao pobre viajar de avião para onde quisesse? Qual foi o governo que deu direito ao pobre botar o seu filho na faculdade, fazer o Enem, o ProUni, a ter uma bolsa familiar para ele receber por mês, para poder comprar, botar a comida na mesa, quando não podia trabalhar ou quando não tinha trabalho? Só os cabos eleitorais, só os patrões das frentes de emergência. Meu amigo, aí agora vem um bando de cruéis, um bando de brasileiros patriotários, né? Puxa saco, cadelos vira-latas de Bolsonaro, né? Querendo trazer Bolsonaro de volta para quê? Para entregar o Brasil a Donald Trump, para quando Donald Trump quiser a nossa Amazônia, quiser o nosso petróleo, você acha que Bolsonaro vai negar? Ele vai entregar de mão beijada o nosso Brasil, o nosso petróleo, a nossa Amazônia, o nosso agro a Donald Trump. Então, meu amigo, eu quero aquele cara que quando viu o pobre dormindo na luz do candeeiro a querosene, ele trouxe luz para todos no sertão. Quando ele viu o pobre sem formar o seu filho, todo mundo analfabeto morrendo no cabo da enxada. Por isso que os patrões de Deus dizem: não tem nem quem trabalhe mais por causa do Bolsa Família. Verdade, porque vocês querem escravos no cabo da enxada, na foice, no machado, na lenha, na cavoeira. Vocês não querem menino estudando para se formar doutor. Lula quer. Lula fez a universidade, o ProUni, o Enem, 18 universidades federais no Brasil para pobre, preto, rico, branco, botar seu filho para estudar. Bolsonaro fez quantas escolas? Nenhuma. Mostra uma escola na zona rural que Bolsonaro fez, sabe? Lula viu que quando o pobre adoecia, não tinha com que eu comprar o remédio, morria na fila dos hospitais. Aí Lula criou, sabe o quê? A farmácia popular, que agora tem 41 itens, inclusive a fralda geriátrica. Ele trouxe agora, refez, porque Bolsonaro destruiu. Tirou mais de 60% da farmácia popular, tirou mais de 65% do SAMU 92, que Lula criou. Quem criou o SAMU 92? Atendimento de urgência em todo o Brasil. Quem criou os ônibus amarelos, ônibus a caminho da escola, para salvar as crianças que morriam tantas em viradas de caminhões velhos quebrados nas estradas, levando menino para as escolas rurais. Lula criou o transporte escolar a caminho da escola. Esses ônibus amarelos que tem no Brasil inteiro, que muitos antipetistas usam e fazem até feiras dentro dele, viu? Lula criou, sabe o quê? Lula criou o Brasil sorridente para o pobre que vivia banguelo, sem poder se alimentar, né, sem saúde, e tratar da boca, né, com implante de dente, com prótese, com tudo que precisasse. O Brasil sorridente está aí, foi Lula que criou. Lula tirou o pobre do aluguel, quando ele viu que o pobre vivia da casa da sogra para a casa do tio, para a casa de um parente, ou então morando em barraco de lata, barraco de papelão, de plástico na beira das estradas. Lula criou um dos maiores programas do Brasil, Minha Casa Minha Vida, dando a chave da casa na mão da pessoa. Isso é pouco? O que foi que Bolsonaro fez? Me diga. Bolsonaro tirou mais da metade da Minha Casa e Minha Vida. Tirou, além de vender parte da Petrobras e outras grandes empresas. Lula trouxe para a Bahia, sabe o quê? Lula trouxe para a Bahia uma fábrica de automóveis em Camaçari. Bolsonaro acabou, tirou, jogou fora. Imagina isso aí, o Brasil parar de produzir carros porque Bolsonaro tirou, entendeu? Além das rachadinhas, da safadeza, do roubo do MEC, das barras de ouro, os pastores roubando, né? 30 quilos de cocaína no avião sem dizer para onde ia,
e outras coisitas mais, empregadas domésticas recebendo salário do palácio. E a quebradeira do palácio, a palhaçada toda que esses bandidos fizeram, arrebentando, cagando dentro do Palácio do Planalto, destruindo tudo para trazer Bolsonaro de volta, a besta fera que veio das profundas de volta. Lula é o pai do povo. Aí você diz para mim, mas é ex-presidiário. Aí eu te pergunto uma coisa, Jesus Cristo foi ex-presidiário porque perseguiu o governo romano, porque lutou pela liberdade de um povo carente, foi ex-presidiário e condenado à morte. Jesus Cristo, você votaria nele? Mahatma Gandhi, você votaria nele? O africano Paul X, que era Paul X, que morreu lutando pela liberdade. Nelson Mandela foi preso, ex-presidiário, lutando pela liberdade. Tiradentes foi enforcado, morto, esquartejado com os pedaços numa carroça de burro dentro de Minas Gerais, mostrado na praça, esquartejado. Por quê? Porque lutou pela Inconfidência Mineira, pela liberdade do povo pobre. Você votaria nele ou não? Todos foram ex-presidiários. Lula foi ex-presidiário, sim, porque lutou com alma, com vida, com sangue e suor pela vida de cada nordestino, pelo bem-estar de cada nordestino. Você vem me dizer, tá tudo caro? Tá não, senhor. Não tá tudo caro. Eu como carne todo dia, todo mundo come carne, tá comendo carne. E antes de Lula, no Bolsonaro, tava todo mundo na fila dos açougues, catando pele de frango, pedaços de osso, pé de galinha para levar para casa, o gás de cozinha R$150, a gasolina chegou a 9,80, a 8,90, a 8,90, não foi 9,80, 8,90 aqui na Bahia, aonde eu moro. Imagina só, né? Lula quando saiu do governo, Dilma quando saiu, a gasolina era R$2,50, o bujão de gás era R$25. Bolsonaro levou a R$150. E agora o agronegócio, os agricultores, né, os come-xepa de Bolsonaro, estão fazendo o quê? Escondendo o café. Eu conheço cafeicultores na Chapada Diamantina que tem sacas e mais sacas de café escondidos, que é para dar preço no mercado, para faltar no mercado e botar o governo Lula abaixo. Além dos produtores rurais que estão recebendo escondido para derramar caminhões e mais caminhões de tomate, mangas, abacaxis e outras frutas que deveriam ser doados para os pobres. Por quê? Porque está barato? Está barato porque Lula barateou. Está barato porque Lula deu condições ao pobre comprar, sabe? Mas você não quer vender barato, você quer jogar fora e massacrar o governo Lula. Mas nós somos Lula. Nós somos o ex-presidiário que lutou pela liberdade, assim como Jesus Cristo lutou e foi preso, Mahatma Gandhi lutou, Che Guevara lutou, Paul X lutou, Martin Luther King lutou pela liberdade, foi ex-presidiário, tá bom? E o presidiário vai ser agora o próximo. Sabe quem? Bolsonaro. Vai pra cadeia e toda gangue dele, toda coja merece ir e levar muito cacete, muito pau para safadeza e querer condenar o inocente. Como Sérgio Moro condenou sem Lula, sem culpa nenhuma, a gente viu os vídeos, os áudios estão aí, as provas que Bolsonaro prometeu a Sérgio Moro o cargo de ministro, segura ele até o dia da eleição, segura ele lá. E Sérgio Moro falou para Dallagnol, eu não tenho como fazer outra denúncia. Dallagnol, deixa comigo que eu faço outra denúncia para o homem ficar preso. E assim foram os dias de Lula de agonia na cadeia, querendo lutar pelo Brasil. Então, meu amigo, o Brasil é de Lula, o sertão é de Lula, nós somos Lula. Não adianta espernear porque Bolsonaro vai para a cadeia ou foge do Brasil, viu? Tornozeleira nele para não fugir, cadeia nele e na sua gangue, sabe que é o mal do Brasil, a miséria, quer entregar o Brasil a Donald Trump. O petróleo, a Amazônia, o Brasil é nosso. Minha casa, minha vida, luz para todos, faculdade federal, 18 universidades federais para os pobres, farmácia popular, Banco do Povo, crédito agrícola, tudo isso foi Lula que fez. Transporte escolar, pobre viajando de avião e comendo bem como nós estamos, graças a Deus. Lula está salvando, viu? O ProUni, o Enem, teu filho está se formando porque foi Lula que criou. Tá bom? Então, 13 neles, 13 com a força do coração. É Lula nosso presidente e ninguém toma a sua vez. Simbora? E Bolsonaro no xadrez. É o lugar que deveria estar há muito tempo, viu? Tenho dito.